Centro Espírita lá de São Paulo, Luiz Medeiros. Noite quente, 14 de outubro de 1991, 21 horas aproximadamente. Após o jantar, fui para a sala de visita ouvir algumas músicas de minha preferência no intuito de relaxar. Coloquei um CD de músicas clássicas e relaxei. Passando algum tempo, notei que algumas consciências queriam me contactar. Expandi a mente e deixei que a comunicação ocorresse. Perdi a sensibilidade do corpo temporariamente. Duas consciências estavam me contactando. Pediram para que eu fosse ao quintal. Imediatamente levantei e caminhei para lá, ainda estava no físico. Pediram para que eu sentasse confortavelmente e respirasse profundamente. Assim eu fiz. Enquanto respirava, notei que o céu estava estrelado. Uma leve brisa começou a soprar. Era refrescante. Subitamente meu corpo começou a vibrar. Parecia um choque elétrico sem dor que percorria toda a coluna vertebral. A vibração se concentrou na parte de trás da cabeça. A sensação era semelhante a algo me puxando para fora. Vi meu corpo físico ficando e eu subindo. Meu psicossoma se ergueu à altura da casa. Mais uma vez senti uma vibração. Dessa vez era diferente, menos intensa, porém mais aguda. Notei meu psicossoma ficando e eu subindo. Achei estranho, pois nunca havia vivenciado tal situação antes. De repente estava fora do planeta, fazia parte do todo e o cosmos. A sensação foi de um esplendor magnífico. Via todo o espaço nitidamente. Avistei o Sol do outro lado do planeta Terra. A Lua parecia que podia tocá-la com a mão. No entanto, o mais incrível estava por acontecer. Minha mente deixou de estar de estar em foco em alguns pontos, mas ampliou-se por todo o universo. O próprio universo era foco da minha mente. Sentia tudo como se tudo estivesse dentro de mim. Foi quando tive a sensação mais incrível. Percebia todas as formas de vida pulsando como se elas fizessem parte da minha existência. Passei a ser todos os seres ao mesmo tempo. Estou me referindo a todos os seres que habitam o universo tridimensional. Tá, aqui tridimensional. E não só habitantes do planeta Terra. Existi em toda parte ao mesmo tempo. Eu fui o próprio universo. A forte euforia tomou conta de mim. Tudo parecia eterno. Voltei ao corpo psicossomático e simultaneamente ao corpo físico. Dias pareciam ter se passado. No entanto, havia decorrido somente alguns minutos. Ao retornar, meu corpo vibrava com intensidade, semelhante a alguém que está em estado febril. Fui normalizando até conseguir relaxar totalmente. Essa experiência nunca mais será esquecida. Luiz Medeiros. Bom, essa experiência está no livro da editora Petit, Relatos de um Projetor Extrafísico, do Luiz Medeiros. Essa experiência mostra pra gente algumas coisas. Primeiro, é uma experiência de corpo mental. O corpo mental permite esse tipo de transcendência. Outra coisa, é uma experiência assistida. Ou seja, o Luiz Medeiros tem uma assistência dos mentores espirituais para realizar essa experiência. A gente pode dizer que essa experiência, ela não é uma experiência assim, que ele consiga, porque ele já tem esse nível de evolução. Quer dizer, ele consegue porque tem um nível bom de evolução. É claro, ele conquistou uma clareza, um pensamento, um sentimento, mas ela é proporcionada. Ela é proporcionada, geralmente, é uma extrapolação. É algo que não é o habitual, por isso que ele diz que é uma experiência que nunca mais será esquecida.
é algo fora do habitual e que serve para ele, experimentador, perceber que esse corpo mental existe, que isso não é uma fantasia de André Luiz ou da teosofia. Isso existe, isso é real. Esses planos mais quintessenciados, eles são reais. E o que é melhor, se ele consegue, nós também podemos, desde que paguemos o preço do que é necessário para se conseguir isso. O preço é a harmonia, o equilíbrio, os bons pensamentos, os bons sentimentos, a visão positiva, o domínio do seu caráter, da sua conduta, do seu pensamento, das suas escolhas. Isso não é algo inalcançável. Os contatos em corpo mental, as experiências, as experimentações, elas servem também para implantar serviços beneméritos, obras que vão ajudar pessoas. Isso não é só na área espiritual, não. Isso pode ser uma expansão da consciência que possa gerar, por exemplo, o AAA, o Alcoólicos Anônimos. É uma expansão da consciência que pode gerar um livro, uma vacina, o fim de um regime totalitário. Essas ideias podem servir para diversos fins em que os orientadores reais do planeta, ou seja, aqueles que habitam para lá do plano mental, joguem intuições mais diretamente no experimentador. Então, se você se engaja num trabalho assistencial para além do seu umbigo, ou seja, não só para o seu filho, para a sua esposa, para o seu namorado, para o seu marido, mas para mais pessoas, você começa a ter um processo de expansão da tua assistência. E isso, consequentemente, faz com que você acesse, por sintonia boa, os grandes mentores que estão realmente no plano mental, atuando. Mas para que a gente entre em contato com eles, aí é que está a diferença. Nós temos que construir a nossa casa de luz, né? Essa extrapolação, ela é uma extrapolação que você ganha para acima da tua média. Eu falo extrapolação porque é algo que vai acima da tua média. É algo não usual. Algo que você não está acostumado. É algo que marca aquela data, aquele dia. É uma experiência marcante. Muitos de nós podemos ter essas experiências marcantes, mas precisamos estar batendo alguns anos de trabalho árduo. Essa experiência marcante não precisa ser uma experiência marcante em corpo mental, né? Pode ser uma vidência, ver um filho, ver o marido desencarnado, ver o avô, ver a avó, algo que mexa com você, mas que geralmente é o início de coisas boas ou final de coisas ruins. Então essa experiência a gente quis colocar para que a gente possa estar nessa ambiência, entender que o mundo mental, o plano mental, é um plano transcendental. Ele muda as referências. Isso vai ser importante quando a gente for falar, finalmente, do que é a paraprojeção, em que não há essa mudança. Ok? Agora vamos lá. Mas atente que entidades que aparecem com bola de luz podem ser apenas corpos astrais sem forma humana. E isso pode confundir o observador, pensando este se tratar de corpo mental sem verdadeiramente ser. Um detalhe, nem todas as entidades que aparecem como bolas de luz são corpo mental. Isso às vezes acontece, o clarividente, uma vez se informando da existência do corpo mental, de associar, viu uma bola de luz, corpo mental. Nem sempre. Por quê? Porque pode ser apenas um formato que o mundo espiritual está mostrando àquele clarividente. Então, é só um senão.
Não necessariamente observar uma bola de luz, você está vendo o corpo mental. Muitas vezes é um formato perispiritual que você está percebendo naquele momento do cidadão, e isso às vezes causa confusão, tá? A gente só queria dar aí mais um detalhe, que é a questão da perda do perispírito. A gente vai perceber que, vamos ler lá o que André Luiz diz. Estudamos os efeitos do monoideísmo, que é a ideia fixa, geralmente negativa. Uma das causas mais frequentes do desgaste do veículo perispirítico é a ideia da vingança, do ódio. Eis como se dá esse processo deprimente. Inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazer justiças pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados no carro físico, envolve sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto de calculada atenção, auto-hipnotizado por imagens de afetividade ou de esforço. Infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual por conta de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides vinculados às próprias vítimas. De modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação. Os ovoides são identificados clarividentes em reuniões de obsessão. O André Luiz vai citá-los no livro Libertação, e são justamente pessoas que, por estarem com a mente tão fixa num estado de concentração, vejam bem, com a mente tão fixa, mas negativamente, eles vão voltando ao estado embrionário lá do homem primitivo. Há uma perda temporária do espírito, visto que ele não consegue mais pensar em outra coisa. E o perispírito, como instrumento plástico, ele acaba obedecendo ao comando mental. Aí continua André Luiz. Daí a pungente situação de aviltamento do corpo espiritual que conduz ao seu desgaste, transformando numa espécie de esfera, de formas indecisas e obscuras, num simplesmente ovoide de tamanho um pouco maior que um crânio humano. Então, esse ovoide nada mais é do que... veja bem, não é exatamente o corpo mental. É porque não está vibrando no nível do plano mental. Ele vibra no nível astral. Ele vibra no nível astral. Mas não consegue manifestar-se no mundo astral. No mundo astral que eu digo é esse mundo espiritual narrado por André Luiz, Ellen Greaves e tantos outros médios. O mundo com forma física, né? Que a gente vai passar boa parte do nosso processo evolutivo nele. Então, esses espíritos, eles estão se manifestando no plano espiritual comum. Mas o seu perispírito, que é o veículo, o psicossoma, que é o veículo desse plano, eles definharam. Como o perispírito ou psicossoma astral, perispírito astral ou psicossoma, é um reflexo do corpo mental. E como eles estão em processo de monoideísmo, eles não conseguem ter um veículo perispiritual, porque estão definhando. Ele vai definhando, deformando, até chegar ao formato da origem. O perispírito não é originário do corpo mental? Ele não está no plano mental, ele está no plano astral.
mas ele fica com formato de corpo mental, que é um formato ovoide, porque o definhamento perispiritual levou a que ele se voltasse ao formato original do plano mental, ovoide no caso, mas é um processo negativo. Ele não está tendo nenhuma expansão da consciência, ele está preso, muito pelo contrário, às partes mais densas do mundo espiritual, né? Que é o ódio puro, né? O perispírito, ele se encarapuçou na matriz originária, dando formato ovoide, que é o formato do corpo mental. É complexo. É só a gente entender o seguinte: não se trata aqui de uma manifestação do corpo mental propriamente dita, mas é uma manifestação do espírito em monoideísmo. Ao não utilizar, ao não pensar em nada mais do que o ódio, como diz André Luiz, ele diz aqui, né? Aonde? Aqui. Acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto os órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função assemelham-se ao ovoide. Ele vai se retraindo, ele vai perdendo a formato perispiritual e vai ficando com o formato da matriz, que é o corpo mental, que tem um formato ovoide. Mas ele não está se manifestando nas zonas umbralinas mais pesadas ou nos processos obsessivos mais graves como corpo mental. Ele só tem esse formato ovoide porque ele perdeu o perispírito. O perispírito se encarapuçou no seu monoideísmo. E como o corpo mental é a matriz, ao perder o perispírito, esse ser fica no formato da matriz, como se ele ainda fosse um espírito nos inícios do seu processo de crescimento espiritual. Lá no antropóide, nos nossos hominídeos, ele regride a esse processo. Então, é isso. Aí diz André Luiz: é de salientar que a forma ovoide é a do próprio corpo mental. Essas análises, né, essa da Wilton Paiva, do Reformador, né? Isto está confirmado por André Luiz, que, referindo-se a uma falange de espíritos nessas condições, disse: se caracterizavam pelo veículo mental, ou seja, a matriz. Como eles perderam o perispírito, ele não tem mais condições de manter por ele mesmo o formato humano, ele fica com o formato padrão da origem, que é o ovoide. De tudo isso tira-se uma conclusão curiosa. Isso aí é um artigo que saiu no Reformador, tá? Eu acho que aquele também que eu falei também é um artigo que saiu no Reformador, que eu tenho lá, que eu trato com muito carinho. Acho que é uma única vez que o Reformador falou disso. Reformador de 1991, parece. O ser humano no mundo espiritual perde seu veículo perispirítico ou por falta de uso adequado ou por prescindir dele em planos de vibrações mais altas. Só que nessas regiões o corpo mental se apresenta muito diferente da formação limitada do ovoide já mencionado, conforme nos mostra André Luiz. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la. A incorporação definitiva dos princípios. Pulando um pouquinho. É o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físico-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Isso aí agora é a parte final, em que a gente vai trabalhar
Agora nós vamos entrar numa questão, a questão principal de todo o estudo, que são a questão da paraprojeção e da paramediunidade. A paraprojeção, o nome é estranho, é diferente, mas está se referindo ao desdobramento em múltiplos níveis dentro do próprio plano astral. E a paramediunidade é aquela mediunidade exercida no mundo espiritual. As duas estão alinhadas, porque a paramediunidade prova que você tem no mundo espiritual astral, aquele mais próximo, a possibilidade de manifestações diferenciadas de vibrações. E o espírito, ao se manifestar numa vibração mais sutil, e por isso usar da mediunidade de espíritos que estão num plano mais pesado, não significa que esse espírito está em plano mental. Essa é o cerne de toda a tese, de todo esse estudo. Ou seja, é que no mundo astral você tem múltiplas vibrações, e essas vibrações muitas vezes você vai se manifestar saindo do corpo de um plano para o outro, sem que isso signifique você estar indo para o plano mental. Vamos explicar isso com calma. Isso daí é um relato em lista de internet de uma pessoa que teve uma vivência. Essa vivência ela vai desencadear inúmeros questionamentos, debates, que nessa lista tem não só espiritualista, mas tem muito espírita. Então, e eu estava lá no meio, voadores. Isso foi em 2002. Aí ele está dizendo, isso é um relato, tá? Eu peguei o relato porque eu acho que a questão é que saio desse físico, vou para o mais pesado e depois para um terceiro mais leve. Que corpo é esse segundo? Ele é mais pesado e mais outras coisinhas. Mas minhas últimas saídas, isso está cada vez mais claro. Tenho ficado muito tempo consciente no terceiro corpo ultimamente. Muito mesmo. Parece que estou me acostumando com esse mundo. Daí quando acordo, ou vou para o primeiro, que é o físico. É como se pegasse o físico, mesmo em outro lugar também dormindo. É como se você fosse se levantar de uma noite de sono, mas acorda em outro lugar que não é o da sua casa. Vou tentar fazer diferente da próxima vez, porque automaticamente sei que volto para o segundo e depois ao primeiro, como de praxe. Daí colocarei aqui quando conseguir parar na metade do caminho. Vou tentar ficar no segundo. Outra coisa que eu lembrei. Em muitas projeções parece que tem uma antessala, um saguão de partida. Não sei se é o mesmo corpo que esse citado. Daí parto para a viagem em si. Principalmente quando eu trabalho de assistência. Os amparadores, no meio do pessoal que sai do corpo, eles usam essa expressão muito, amparadores, tá? Seriam mentores. Devem ficar preparando, botando roupa ou sei lá o que. É como se esperasse uma sala para entrar em outra. Me parece que é diferente ainda esse segundo corpo. Esse é mais burro ainda, é pesado pacas. Essa antessala aparece quando em projeções muito próximas ao corpo físico. O que ele está falando aí? Rapidamente resumindo. Esse cidadão, ele sai no segundo corpo, o psicossoma, e ele vai para um terceiro corpo, mas que não tem forma ovoide. O curioso é isso. Não tem forma ovoide, não tem a forma do corpo mental. Então como é que pode? Que corpo é esse? Então eles estão estudando. E outra coisa, muitas vezes ele sai do corpo físico, ele está no perispírito, e ele entra no terceiro corpo, só que dessa vez o terceiro corpo é mais pesado. E ele vai fazer trabalho de assistência nas zonas inferiores. Então ele está falando de um terceiro corpo, mas que não é o corpo mental, segundo a definição que a gente deu até agora. É como se ele se utilizasse dos irmãos que estão no umbral como veículo de trabalho. E aí é que a gente vai entrar na questão da mediunidade no mundo espiritual.
e da sutilização. Abaixa aí, que esse texto aí pode ter erro de português. Ele muda conforme a necessidade do lugar para onde ele vai assistir. Muda, mas muda curiosamente. Não muda através de uma sutilização. Muda através de um segundo desdobramento. Também escrevia lá na lista. Então, eu peguei do jeito que estava, fiz uma adaptação. Fala, Ellen. Ele se aproxima e aí sente que o corpo dele, ou não, ele está Olha só. Ele se desdobra. Ele desdobra duas vezes. Depois tem outro desdobramento, mas só que não é corpo mental. Ele trabalha mais denso, né? Nós não mostramos ali o cara saindo do corpo físico e depois saindo para o corpo mental? Agora a gente está falando de uma outra coisa. Estamos identificando uma coisa curiosa. O cara saiu do corpo físico em desdobramento e fez um outro desdobramento, mas não foi em corpo mental. Falou o seguinte nessa lista: pois eu escrevi mais coisas, mas eu cortei. Ele falou isso há 12 anos atrás. Ou não, isso em 2002. Por exemplo, o caso da mãe de André Luiz. Para mim tinha sido muito gratificante, há uns 12 ou 13 anos atrás, saber que era afinal uma saída em corpo mental, quando eu soube disso. Tá? Não havia percebido. Citei diversas vezes esse episódio, só eu tirei direto da lista, tá? Não é eu escrevendo para vocês, eu estou falando com o pessoal da lista, tá? Eu ficava com uma dúvida atroz. Horas. Isso é a linguagem, né, que a gente usa lá em lista. Para mim, sempre esteve muito claro que a experiência em outro livro de André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna, em que ocorre a materialização de Asclépios, quem se lembra? Não é. Asclépios, está até no final, nós não vamos ler, mas Asclépios, entidade da mais alta hierarquia terrestre, bom, ele se materializa lá no plano espiritual no que André Luiz está. A dúvida era como comparar a mãe de André Luiz, dona de casa, com Asclépios. E a sofisticação que um habitante desse plano deve ter, obviamente, já que auxilia na coordenação do processo evolutivo do planeta, que é o caso do Asclépios. Com a explicação do parapsicossoma, que é o nome que eles deram para esse segundo corpo, fica tudo claro ou clareia esse assunto. Chamemos para fins didáticos o plano espiritual, uma vez desencarnado ou projetado, mantemos a forma humanoide de astral. Vamos chamar para fins didáticos. Esses planos têm diversos subplanos, como nós mostramos logo no início. Esses subplanos que a gente pensava antes, que até então ele era acessado por sutilização, ou seja, você vai se espiritualizando e vai se sutilizando, ou densificação, são acessados por paraprojeção e paramediunidade, podendo ocorrer a para-incorporação, sempre que uma pessoa habitante de um plano mais sutil precise se comunicar com um habitante do plano mais denso. Vocês se lembram disso em algum lugar? Onde houve essa para-incorporação? Aonde que houve? Vocês não chegaram lá ainda. No Libertação. Acontece com o Gúbio. O Gúbio incorpora a Matilde, que vai falar com o Gregório. Aí você começa a entender o seguinte: nem a Matilde e nem a mãe de André Luiz estão no plano mental, porque era o que todo mundo... Não, André Luiz foi no plano mental. Ele saiu do corpo. Se ele está no mundo da nosso lar e saiu do corpo, ele só pode ter ido para o plano mental. Agora, com essa percepção, você, entre os planos mais isolados entre si,
Você não chega aí no plano mental, mas há uma descoincidência entre planos. Estão entendendo, gente? Não. Só não entendi uma coisa. Se não é o corpo mental, então o segundo corpo que ocorre um acoplamento aí, uma incorporação, que corpo é esse então? É o próprio perispírito? Exatamente. Então não há um segundo desdobramento? Há um segundo desdobramento. É complicado, né? Gente, Ele saiu do peixe. desculpa ter deixado, mas a parte... Olha só, aqui, nessa mão, tem uma mão, né? Mas tem várias mãos. Não tem uma mão só. Tem várias dimensões de mãos. Correto. À medida em que eu vou evoluindo, as dimensões mais baixas, evoluindo mesmo, elas vão sumindo. Eu perco essa parte. Eu não consigo manifestar. É o caso da Matilde e da mãe de André Luiz. Eu tenho, para mim, que estou num plano mais elevado, não estou no plano mental ainda, mas para que eu volte àquele plano que o Gregório está, lá nas trevas, é muito complicado. Tem um rebaixamento vibratório, é difícil. Mas ele pode fazer, Jesus fala isso, quando É uma projeção mesmo. Lázaro e o rico, que entre nós tem um abismo. Nem eu posso ir aí, nem você pode ir aqui, não é? Parábola. Entre nós tem um abismo. Então esse abismo, ele só não é definitivo, né? Ele só não é definitivo. Mas então, repetindo, só para a gente entender essa questão com muita clareza, vamos entender assim: o nível astral, o psicossoma, ele tem várias frequências. Essas frequências correspondem a nossas emoções e sentimentos. Nós temos emoções e nós temos sentimentos. Como encarnados, nós vibramos constantemente numa inconstância, a maioria de nós, seres humanos vulgares, numa inconstância. A gente está com raiva, numa conversa a gente está com raiva, a gente fica com ternura, a gente fica com medo, a gente fica com ansiedade. Numa semana, a gente tem uma coleção de emoções e sentimentos. Emoções, sempre coisas mais densas, sentimentos, sempre coisas um pouco mais sutis. Então, se nós entendermos que o mundo astral, esse mundo espiritual, que é para onde vão todos os desencarnados comuns, 99,99999% das pessoas, quase todo mundo, mas essas pessoas vão ter um mater pensamento padrão. Então vamos ver, fazer uma frequência. Vamos imaginar que cada emoção, cada pensamento, cada sentimento, eles saem conjuntos. Emoção, pensamento, ação, visão de mundo, sentimento, num conjunto. E é uma amálgama. Tanto que a aura humana, ela não é de uma cor só fixa. A aura humana, ela é uma explosão de cores. Por quê? Porque caracteriza bem essa nossa inconstância emocional. E a própria vida urbana, ela leva a uma constante movimentação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: e se nós arbitrarmos aqui imaginariamente, mas que de fato acontece, se nós arbitrarmos alegria, tantos níveis de vibração, de frequência vibratória, ódio, tantos níveis de frequência vibratória, mágoa, tantos níveis de frequência vibratória, medo, tantos níveis de frequência vibratória, compaixão, tantos níveis de frequência vibratória. Nós vamos perceber o seguinte:
no conjunto de emoções, ações, pensamentos e sentimentos que nós tivemos durante a semana, você vai ter um cálculo matemático que vai te dar o nível padrão, a média padrão da tua frequência vibratória naquela semana. Essa média vibratória, como nós somos pessoas constantes no nosso jeito de ser, nós podemos alargar isso ao longo dos anos e ao longo de uma vida. Você vai ter uma frequência X. Ao desencarnar, você irá para ambientes, independente do ambiente ser bom ou ruim, você vai para um ambiente daquela frequência. Eu digo independente do ambiente ser bom ou ruim, porque hoje você tem colônias em locais mais próximos. Até mesmo na crosta e até mesmo na subcrosta. Você tem colônias, hospitais, colégios, em vários níveis. Sendo que sempre que o nível ele é superior, ele é melhor, ele é mais profundo, mais amplo e realiza possibilidade de expansão de consciências muito gloriosas. Um equilíbrio muito melhor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós todos, nessa inconstância, refletimos um dado que vai fazer-nos entender essa questão das múltiplas descoincidências dentro do mundo astral. Que é a seguinte: se eu tenho medo, em algum momento, um medo, um receio, uma desconfiança, é que eu ainda tenho essa frequência vibratória dentro de mim. Se eu tenho raiva, é porque eu ainda tenho essa frequência vibratória dentro de mim. Se eu tenho alegria, se eu sou capaz de amar sem nenhum interesse, é porque eu tenho essa frequência vibratória dentro de mim. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa frequência vibratória traduz assim em um corpo astral daquele nível. Então eu, desencarnado ou encarnado, posso sair numa descoincidência, numa projeção, naquele nível de vibração que eu ainda possuo. Tá dando para entender ou está confuso? Eu sei que a coisa é complexa. Mas se a gente vê esse gráfico aqui, aí você vê o gráfico dos sentimentos e das emoções. Se eu tenho aquela emoção, e aquela emoção não é, assim, digamos, de altíssimo nível, é porque eu ainda tenho dentro do meu ser, né, arde uma paixão, né? Eu ainda tenho aquela paixão, eu tenho o ódio, o medo, então eu ainda posso, quando eu estou, digamos assim, desencarnado, se eu tiver que ir numa região em que a maioria, a vibração é de raiva, eu tenho ainda esse corpo, eu posso descoincidir nesse corpo, porque eu ainda tenho o corpo de raiva dentro de mim. Então, para mim é fácil. Quer dizer, fácil não, é doloroso, que você tem que vibrar naquela frequência. É uma coisa complicada. Mas com treino, a gente vê nos textos de Luiz Sérgio, os iniciais, eles fazem isso. Luiz Sérgio tem uma experiência dessa. E o que acontece? Quando ele está nesse corpo mais pesado, a aparência muda. Naturalmente, vai vibrar numa aparência que ele teve quando esse corpo dominava a sua existência terrena. Esse nível de vibração. Então ele vai voltar numa encarnação há 700 anos atrás, em que ele tinha esse comportamento como comportamento padrão. É uma nível perispiritual. Ele vai ter uma semelhança perispiritual, porque é o corpo perispiritual dessa frequência. Ele ainda possui. O que acontece quando a alma evolui? Quando a alma evoluir, na verdade,
é você sair da ignorância. Você, quando vai saindo da ignorância, certas emoções, certos sentimentos baixos, certas visões de mundo mesquinha vão deixando de existir dentro de você. Isso significa que você, o espírito evoluído, ele é incapaz de ter inveja. A gente sabe que para nós ainda é difícil entender isso. Ele é incapaz de ter raiva. Ele não tem mais esse corpo astral de raiva, de vibração de raiva. Para ele não está num plano mental ainda. Mas ele já não vibra mais nesse nível. Essa correspondência astral ele não possui. Então, para ele se fazer sentido, percebido nesses níveis, ele precisa de um médium que possa ser intermediário. Esse médium que é intermediário consegue vibrar naquele nível ainda. Que somos nós ainda temos raiva, nós temos ansiedade, nós conseguimos ainda vibrar nesses níveis umbralinos do ser, do mundo astral. Então, não que a gente esteja lá, não que a gente viva naquele nível, mas nós ainda temos essa semente, esse átomo emocional semente denso dentro de nós. Então, para facilitar o processo, o que você exigir de um espírito que apagou completamente certas emoções densas, para ele reviver isso, coisa que ele não tem mais, isso seria complicado. É mais fácil ele usar um médium daquele que possa ir naquela região e ele usar aquele espírito como médium e a partir dele atuar. Então, eu fiz esse gráfico para a gente entender um pouco a ideia. Ali tem 3 figuras, A, B e C. Estão vendo? A, B e C. A é aquele espírito que está no nível astral superior. Vocês vão ver que aquelas cores que estão dentro do círculo, ele vai até o nível 200. É só para ilustrar. É só para ilustrar. Então, é só uma ilustração para tentar deixar isso muito claro, o mais claro que eu puder a vocês. Então, A não tem, vocês vão ver naquele desenho ali, não tem aquela barrinha azul. Estão vendo? Nenhum daqueles ali, ó, indiferença, vitimização, medo, culpa, ódio, A não tem. B, vocês vejam que o nível mais alto de B é lá ética. Mas B, que representaria a maioria de nós, ele ainda tem a barrinha azul. Não predomina, mas ele ainda tem a barrinha azul. Estão vendo a barrinha azul lá? Então, C é aquele que está no umbral. C, o nível mais alto de C é 0. É a indiferença. Então, o que acontece? A usa B, porque o A não tem esses corpos mais pesados, essa vibração mais pesada, astral. Ele não consegue sair do corpo nessa vibração. A usa B como médium, lá no mundo espiritual, para poder se comunicar com C. Que ainda tem, o B ainda tem dentro de si esses níveis mais densos. A já não possui esses níveis mais densos. A está em franca exceção, daqui a alguns milênios, A vai estar realizando a segunda morte, que é a ida para o plano mental. Está longe ainda disso, mas ele já não tem mais aquelas vibrações mais pesadas, mais densas, mais umbralinas. Ele já retirou o umbral de dentro de si. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: com isso fica mais claro o seguinte: as dimensões que a gente mostrou lá no início, aquele plano astral mais sutil, astral superior, as pessoas que estão lá, elas não estão, e é isso que eu queria que vocês entendessem, elas não realizaram a moksha, elas não são habitantes definitivos do plano mental, que isso é um estado muito superior.
A mãe de Hydraluir não está nesse nível. Ela está no nível, entre aspas, para a gente poder entender aqui, astral. Agora, o que a gente descobriu foi o seguinte, que mesmo no nível com forma humanoide, lá no mundo espiritual, você vai para um plano superior. Mas você não está no plano mental ainda. Ou seja, ao contrário, o perispírito, o psicossoma, ele é uma estrutura entre planos, em que você vai, você pode sair daqui e se desdobra, vai para um lugar X. Você está encarnado, você vai para um local e de lá você pode ir para outro local melhor. Ou você pode ir direto, tanto faz. Vamos lá para o primeiro caso que eu vi isso, foi narrado em um congresso chamado CIBIS. 15 anos na época, né? Agora seriam, caraca, 20 anos ou mais. 20 e tantos anos. 22 anos, sei lá. O CIBIS aconteceu, foi no Rio de Janeiro, quem coordenou foi muita gente boa, né? No Rio, um projetor narrou a experiência dela, uma projetora. Ela saiu do corpo, foi levada astralmente pelos orientadores espirituais para realizar uma assistência. Chegou numa residência onde viu uma esposa recém-desencarnada. Estava ansiosa para falar com o marido. Ela disse que nunca havia sentido tanto amor assim. Então o que ocorreu foi que a recém-desencarnada incorporou, entrou em seu psicossoma da encarnada, desdobrada. Entenderam? A mulher está morta. Vamos falar no português. Ela desencarnou. Ela foi levada para a casa dela e a mulher incorporou nela. Um corpo morto. Não, esquece corpo morto, corpo espiritual. Ela desdobrou, foi lá espiritualmente. E o espírito entrou, usou a mediunidade dela no mundo espiritual. O marido que estava adormecido foi desdobrado e através do corpo do médium, ambos, marido e mulher, separados pela morte, puderam dar um abraço de despedida. A projetora, a moça falou isso lá, né? Ela falou para o público, disse que compartilhou dos sentimentos da moça desencarnada. Ficou claro que a moça, por si mesma, não conseguiria dar esse abraço astral devido à sutilização de seu psicossoma. Perceberam? Olha como é complexo o negócio. O marido estava encarnado, vivo. Ele foi desdobrado. Ela, se fosse abraçar ele, dar uma última despedida, que foi permitido, ela não conseguiria. Porque ele não haveria. Porque ela está muito sutil. Mas ela não está, e é isso que eu queria deixar esse detalhe. Ela está sutil. Esse que eu achei estranho da recém-desencarnada. Mas aí é mérito dela, né? Ela teve uma queda de vibração, né? Não, ela teve uma excesse de vibração quando desencarnou. Ela foi para o plano dela que é natural. Um outro veículo. E ela usou a médium. A menina, a projetora, ela saiu, a projetora, tiraram a projetora da casa dela. Aí a gente vai lá em Ghost, é a mesma situação, só que a médium, nesse caso, estava desdobrada. Exatamente. É uma incorporação clássica, só que qual é o detalhe aí? É a mesma cena de Ghost, só que a médium Exatamente. estava desdobrada. O perispírito mais dentro. E isso é muito, acontece muito no plano superior. Aqui é uma animação para explicar isso daí. Então vamos lá. Olha só. O marido, alma vulgar grosseira, não consegue desprender em níveis astrais mais sutis, sem perder totalmente a lucidez, o que limitaria em muito a despedida. Está ali o marido, né? Ali a esposa desencarnada. O marido se desdobra, se desprende do corpo físico, né? Ah lá. Aí vem a médium, a projetora então se desprende no nível vibratório do marido e, sendo médium, incorpora a esposa desencarnada que está em nível mais sutil. Agora, a esposa consegue dar um abraço de despedida e o marido, ainda que não se lembre ao acordar, consegue ter lucidez no astral e provavelmente trará para o corpo físico a lembrança maior ou menor da experiência que teve. É só uma ilustração
de tudo isso que a gente acabou de falar. Tá bom? Uma animaçãozinha para ver se fica mais claro. Quando a pessoa é recém-desencarnada e ela vai para um nível comum, saudável, não é recomendável que ela baixe de vibração para falar com um ente querido, por exemplo, com o esposo, ou com a mulher, ou com os filhos que estão na dimensão terrena e ela já está numa dimensão mais sutil. Por quê? Porque ela é recém-desencarnada. Não é saudável para ela, que ainda está se adaptando ao mundo espiritual, ter que sofrer uma redução vibratória que ela muitas vezes não vai ter condição de fazer voluntariamente, que pode perturbá-la, porque ela já... Se a pessoa tem desencarna com um nível saudável, o que já é uma vitória, vamos dizer, né? É uma vitória, é o que nós queremos. Nós não vamos ter grandes impulsos, queremos ter uma vitória, um desencarne saudável. Você quer se despedir da esposa, do filho, da mãe, do neto, ter que reduzir a sua vibração para isso, você ainda se adaptando ao mundo espiritual, é complicado. Então, muitas vezes, o recém-desencarnado, ele vai... O que o mundo espiritual faz? Ele usa um médium, muitas vezes uma pessoa desdobrada, para poder fazer esse trabalho. Tá bom? Tá? Então, aqui há o caso do Gregório, que a Matilde utiliza o Gregório. Perdão. O Gúbio como paramédium, tá? É o grande momento do livro. Então ali no livro de André Luiz você tem esse caso, tá? E que a impressão que você dá quando lê aquilo é que a Matilde estaria no plano mental. Essa coisa, poxa, no plano mental está Asclepios, tudo bem. Agora, mãe de André Luiz, Matilde, eles são espíritos nobres. Estão numa esfera que a gente não... No meu caso, eu não estarei, mas não estão no plano mental ainda. Mas mesmo assim, há esse duplo desdobramento. Existe um caso, não sei se vocês conhecem, o livro Falando da Terra, em que tem uma mensagem lá de Teresa d'Ávila. Ela teve o Emmanuel como um paramédium da mesma. Ela entrou em contato com Emmanuel. Está errado ali, Emmanuel. E este retransmitiu a mensagem para o Chico. Ela, no plano que estava, transmitiu a mensagem para o Emmanuel e o Emmanuel passou para ela. Mas por que ela não vai lá? Porque justamente nos planos mais sutis fica complicado agir no mundo material. Sintonia, né? Para que você sinta. Não é que ela não esteja aqui. Ela pode estar aqui do lado. Mas nós não temos, na maioria de nós, as anteninhas psíquicas para perceber as pessoas dos planos mais sutis. Mas aí não é que não possa, né? Porque naquela situação é uma forma mais conveniente. É mais conveniente. Não é um impedimento total. Poderia. O próprio livro tem um exemplo do Gúbio e do André Luiz, daquele outro. E pode sempre baixar, né? Que se manifestam naquela região sem nenhuma mediunidade. Não, mas aí é que está. Vamos ali. Isso aí tem a ver com você estar. A questão toda é que isso não consiste em um processo que envolva necessariamente o corpo mental, mas que entre os planos e subplanos mais distantes, não são todos. A densificação do espírito sublime não consta nas atividades diárias da espiritualidade, não é aquilo corriqueiro. Isso acontece todo dia. É uma coisa corriqueira. Em um livro do espírito Luiz Sérgio, que eu agora... Na época eu não me lembrava e agora também não me lembro, mas eu li esse livro. Similarmente ao que ocorre com André Luiz em Libertação, ele densifica o seu perispírito para poder agir em planos mais densos. Mas ao contrário de André Luiz, aí entra no que você falou, Luiz. Ele explica como realiza tal coisa. Lá no livro, eles necessitam... Hein? Deixe-me viver. Deixe-me viver? Eles necessitam acessar as zonas obscuras do seu ser, evocá-las
e ficam com a aparência brutalizada que detinham encarnações passadas. Isso porque eles ainda detinham dentro de si, vírgula, pontos de contatos. Não, tá bom. Assim, vírgula. A densificação e a sutilização são possíveis, seguindo a vontade do espírito. Ou seja, podemos ver essa densificação em duas obras de André Luiz. No livro Libertação, que o Luiz citou, em que eles se densificam para poderem passar despercebidos na cidade das trevas. E no livro Sexo e Destino. No livro Sexo e Destino, eles estão ajudando uma família e tem um obsessor. O cara lá, esqueci o nome dele, o pai da família. Quem leu o livro? Você lembra o nome do cara? Livro. Sexo e Destino. O pai da família. Quem leu o livro? Luiz, lembra? Eu li, mas não lembro o nome dele. Ele tem um obsessor de lapela, né? A cena mais interessante é quando ele diz assim, o cara tá lendo o jornal, eu já visualizei logo o Globo, né? Condicionamento. Eles moram no Flamengo, então o cara tá lendo o jornal, e esse obsessor de lapela diz, ai meu amigo, quero beber. Aí ele olha bastante, vê a garrafa de uísque, vai lá e os dois bebem. Esse cara tomava conta da casa, a casa é dele. E aí o André Luiz já cansou de entrar na casa. Só que o cara não vê o André Luiz. E num dado momento, o André Luiz se densifica e aí ele vê. E aí o André Luiz, que tinha visto numa outra vez que tinha passado lá, um cidadão com ele, um outro do mesmo nível, eu estou procurando fulano. O cara olha para ele, meio desconfiado, que a casa é dele. Ele não deixa que outros vampirizadores entrem. O fulano está lá para as áreas de Brás de Pina. Ah, tá. Eu estou cansado. André Luiz dando uma... Estou cansado. Você... Ah, eu logo vi. Você é desse que gasta... Aí taca com o André Luiz do apartamento. O André Luiz desce. Com ele correndo atrás do André Luiz. O André Luiz desce, né? Depois ele se sutiliza de novo e entra na casa sem que o cara veja. Por que o André Luiz consegue fazer isso? O Luiz Sérgio faz a mesma coisa. Porque eles ainda têm dentro deles condições de acessar, então é fácil eles se sutilizarem e se densificarem. Sutilizarem e densificarem. Mas as pessoas, lá embaixo, uma vez chegando a um certo nível, tal ponto de contato se torna difícil, pois o espírito, em sua escala ascensional, vem iluminando essas camadas escuras, não mais as possuindo. Ele só consegue manter contato com os espíritos de camadas mais densas via mediunidade, tal como ocorre na Terra. Vejam bem, não é que aquilo que eu ressalvo que o Luiz fez é verdadeiro. Ele até pode fazer isso, mas exige um sacrifício dele, o superior. E aí, pelo que a gente está percebendo, para a espiritualidade fazer isso, e na casa de alguém, tirar um projetor e fazer isso, é porque a lei é: suba, meu amigo, cresça você, quer me ver? Suba. Os espíritos que estão nas esferas mais lá em cima, eles entram em contato com os de baixo via mediunidade, ou materialização, como aconteceu com Asclépios no livro Obreiros da Vida Eterna, ou psicofonia. E isso, ou desdobramento, duplo desdobramento para a projeção. E isso não implica dizer que está no plano mental, tá? Isso não impede do espírito, no seu próprio plano. É que esse negócio de internet a gente vai escrevendo e nem sempre lê o que escreve, né? Eu deveria ter corrigido. Ele esteja impedido de agir àqueles mais sofredores, mas o sofredor não o percebe. Tá? Aí tá Será que dá para baixar um pouquinho? Aí é só um desenhozinho, né? Aí estão do 9 pro... Aí o que acontece?
aparecem os subplanos. Então, nosso amigo do 9, ele até consegue ir do 9 para acima, abaixo mais um pouquinho. Mas o cara do 7, do exemplo aí, ele adormece e vai para o 5. Mas o 5 não é mundo mental. O que tem mais aí? O plano mental está lá.